Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Saudações você, bem-vindo a mais um Preparação Crítica. Hoje nós temos um convidado especial conosco, que é o Ângelo. Tudo bom, Ângelo? Tudo tranquilo, salve a todos. Salve! Gostaria que você só se apresentasse brevemente para que as pessoas, conheçam um pouco, de que você gosta de falar mais, e onde que você está metido dentro dessa realidade preparadora e sobrevivencialista, Ângelo. Meu nome é Ângelo, sou do canal Café com Mato. Fui aqui apresentado aqui pelo nosso querido Daniel, aqui é um grande prazer. Participo aqui no Rio de Janeiro do Guerreiros Bushcraft, um grupo voltado à prática de atividade mateira. E durante o nosso acampamento, a gente sempre tem algumas aulas, alguns ensinamentos aí com os mestres aí sobre sobrevivencialismo e preparação. Beleza, seja muito bem-vindo então aí. E eu já vou dizendo aqui então um pouco qual que vai ser a nossa temática hoje. Hoje o tema é sobrevivencialismo. Algum dia ele poderá ser política, poderá sim ter um partido que traga ideias, e que eleja pessoas que são sobrevivencialistas. Isso teria alguma vantagem para, as pessoas que estão dentro dessa filosofia de preparação de sobrevivência? Eu já vou até começar aqui dizendo que eu entendo que isso pode até ser interessante a partir do momento que você tem um partido e tem lá os políticos e eles permitam que qualquer pessoa, as diretrizes do governo delas sejam eu poder me preparar, ou seja, o governo não vai me impedir de me preparar, seja me propiciando usar armas, seja me propiciando as liberdades que levam a isso, né? Eu gostaria de ouvir de vocês aí. O que vocês acham dessa ideia? Bem, a princípio, como eu não entendo muita coisa sobre política, então, uma visão geral, acho que isso beneficiaria muito a quem pratica determinados tipos de atividades, até mesmo, como você falou, posse de arma de fogo, não só a posse, como porte também, e também de arma branca, e também outras diretrizes também sobre a preparação, o que ajudaria muito a nós, como preparadores, a ter acesso a determinadas coisas. Por outro lado, isso também tiraria um pouco da diretriz homem-cinza, o que muitos, dentro da preparação e do sobrevivencialismo, eles se apegam muito nessa diretriz de Gray Man. Bem, eu acho que tem seus pontos fortes e também tem os seus pontos que podem prejudicar a gente. Bem, como eu falei, eu não entendo nada sobre esse trâmite de política. Gostaria de quem souber melhor sobre isso, o que pode dizer o que pode trazer mais benefício para a gente nesse lance de política. Beleza. Eu vou... Até então, que eu entendo, ou entendi, porque muda toda hora esse negócio também, toda vez aprova um negócio diferente. Mas em termos de partido político, eu entendo da seguinte forma. Então tá bom, vamos falar de um sobrevivencialista num contexto político. Vamos tentar somar essas duas coisas. Um sobrevivencialista ou uma pessoa sobrevivencialista tentando representar o grupo dentro de talvez um outro partido qualquer que exista hoje, eu vejo que é impossível. Até porque quando uma pessoa entra no partido, querendo ou não, ela acaba indo pelas diretrizes do partido, né? E até hoje, pelo que eu percebo de todos os que tem, não vou com a cara de diretriz nenhuma, certo? Para você fundar um partido político, você tem que ter uma quantidade X de pessoas, que eu não me lembro agora a quantidade exata, mas para existir a fundação de um partido, você deve ter uma quantidade X de pessoas envolvidas numa assembleia. Tá? Não é fácil de fazer isso, mas, sinceramente, com a quantidade de preparadores que a gente tem, não seria impossível. Tá? Não seria impossível.
fazer uma coisa dessas. Eu acredito que seria interessante. Até a questão do Gray Man, realmente, vai pro buraco, num sentido aí, vai pro buraco. Na verdade, pelo menos para aqueles que botarem a cara para representar. Tá? O que tem bastante também, né? Para dar a cara, a tapa lá para representar e se expor, né? O que a gente já faz até como youtuber, na verdade. Mas eu acredito que seria interessante porque muitas das vontades e dos conceitos que a gente tem em mente não são representados diretamente por ninguém. Eu acredito que seria válido, tá? Eu acredito que seria válido, que seria interessante, tá? O problema é se isso começasse a virar de um conceito porque eu acredito que o sobrevivencialismo é um estilo de vida. Aliás, até como eu digo, sobrevivencialismo é qualidade de vida. E se isso passasse demais para o lado político, e não a política tendo em vista favorecer o sobrevivencialismo, e sim o sobrevivencialismo favorecendo a política. Tá? Tem uma visão assim. Eu acho que buscar os nossos interesses é interessante. Agora, se deixar a peteca cair e desvirtuar para o lado político, acaba-se aquele conceito puro da sobrevivência, da preparação, de justamente ser um sobrevivente do Estado, né? Do Estado maior, e justamente não depende do Estado, né? Então, eu acho que tem que existir um bom conceito, uma boa idealização para que isso, de fato, viesse a ocorrer. Aqui, só uma interrupção, rapidinho. Fernando, eu levantei aqui para você fundar um partido. Você tem que, primeiramente, reunir, no mínimo, 101 eleitores em gozo dos direitos políticos e eles têm que estar domiciliados em 1/3 dos estados da federação. Né? Juntos, eles elaboram aí o seu estatuto. Em seguida, você tem que escolher os dirigentes, já seguindo essas regras do estatuto. É necessário publicar no Diário Oficial da União o teor do programa do estatuto do partido, fazer o registro público no cartório de Brasília e, em seguida, você precisa colher a assinatura de 500 mil votos válidos, o que equivale a 0,5% da Câmara dos Deputados. Essas assinaturas vão ter que estar divididas em também 1/3 dos estados da federação, com no mínimo 0,1% dos votos válidos de cada estado. E por último, você tem que solicitar um registro junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Bom, era só para, né, a gente trazer essa informação. Para deixar bem, mas você vê que em números, em teor de números, se a gente parar bem para analisar, não é impossível. Não é impossível. Pela quantidade que nós temos, até com a união que nós temos, com o conhecimento que nós temos, das pessoas e tudo, não é impossível, né? Só que, como eu falo, tem que ser uma coisa bem maestrada, para ser um auxílio, digamos assim, ser uma coisa a favor da preparação, dos ideais do sobrevivencialismo, e não partir para uma coisa assim, nós seremos liberais, nós seremos isso. Não, nós não seremos nada. É como eu falo, eu mesmo partido, para mim o partido é o sobrevivencialismo. Esse é meu partido, essa é minha política, entendeu? É o sobrevivencialismo. E não com ideia de, porque é liberal, porque é o escambau, porque é Power Ranger, porque é reptiliano. Não, entendeu? Teria que ser uma coisa bem maestrada para não entrar no conceito de nada disso, ser uma coisa totalmente diferente. Só que o problema é que isso é uma coisa que depende da ferramenta humana, né? O material de trabalho aí são pessoas. E você juntar um grupo de pessoas justamente que trabalhem essa maestria de fazer isso, para falar a verdade, eu acho a parte mais difícil. Ok. E você, Ângelo, o que você pensa dessa ideia? Você acha que é algo viável? Como é que você enxerga isso? Bem, eu acho algo bem viável, sim, assim, até pela minha experiência hoje na política, né, que eu trabalho no meio público, então eu vejo que, assim, caso recente hoje em dia, você pode perceber que acho que um dos últimos partidos a serem criados foi o Partido Novo, um partido com uma mentalidade mais liberal, mais empreendedora, que, assim, veio com uma proposta que soou muito para tirar do papel e
com muita luta e muito dinheiro empregado, conseguiu. Não sei se hoje, isso eu falo assim, eu não sou sobrevivencialista, né? Eu utilizo técnicas de sobrevivencialismo, então vou falar até um pouco de fora. Eu não sei se hoje os sobrevivencialistas estão organizados de uma tal forma que consiga montar um partido nesses termos que você explicou aí, entendeu? Agora, tendo essa possibilidade, assim, conseguimos, de repente, existe uma pessoa, alguma estrela, alguém que encabece isso e há essa possibilidade, já vem essa questão assim, dois viés, né? Primeiro, o viés de, será que é isso que vocês querem? Será que é isso que os sobrevivencialistas querem? A criação de um partido? Ou o outro viés é, será que o ideal seria que partidos ou políticos protejam os direitos dos sobrevivencialistas? Dado esse viés, eu acho melhor a segunda via, porque, assim, a caso de exemplo histórico, né, até o próprio PT, que nasceu de uma forma revolucionária, enfim, né, que abrangeria uma enorme quantidade de pessoas, com o tempo se desgastou, com o tempo se fragmentou, e hoje você vê o que aconteceu com ele, né? Agora, já para o outro lado mais assim, eu tenho um político que apoia uma causa sobrevivencialista, eu tenho um partido que ele tem sim na pauta dele a proteção dos direitos sobrevivencialistas. E eu digo direito sobrevivencialista que é o que eu enxergo, que é o quê? O direito, de repente, o garantido de utilizar uma arma, de proteger sua família em casa, eu posso estocar alimento a quantidade que eu quiser, sem que de repente bata uma vigilância sanitária louca e acha que eu estou, sei lá, vai tudo apodrecer em 2 anos, essas questões comuns no dia a dia, entendeu? Eu acho que sim, é viável. Partidos já, recentemente, já, inclusive encabeçaram, gente, Partido Novo aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, elegeu um vereador muito bem votado, entendeu? E o Partido Novo realmente é novo, entendeu? Só que, assim, despende muito dinheiro, muita grana, e o futuro? Não sei, será que, de repente, isso pode fragmentar? Isso pode se quebrar? Isso pode se autodestruir? Isso pode virar um PT da vida? Isso pode virar um PMDB da vida, que era MDB, virou PMDB, se desfez em 1000 partidos, voltou agora MDB? Aí a pergunta que eu deixo também aberta aí para a galera, entendeu? Aqui vem aquela história do problema do material humano, né? A partir do Exato. momento que você está juntando pessoas, e as pessoas podem até desviar dos seus ideais, né? Como a gente já testemunhou muitas vezes, tá? Em diversos partidos. Pessoas são corruptíveis, né? São corruptíveis. Uma coisa que eu acho interessante, né? Talvez ao invés, até se fosse um partido político, seria uma grande associação, né? Associações. Tanto nós temos associações, digamos, de outros gêneros, falo isso já por ter trabalhado nesse sentido. Nós temos associações, acima das associações nós também temos federações, né? Então, eu acharia interessante até mais do que um partido político, porque daí a gente fica um pouco mais a par de defender as nossas ideias, sem se abraçar diretamente com meios partidários, entendeu? Meio partidário, meio político. É uma forma de você ter um determinado poder de argumentação com quem está lá no poder político, a partir do momento que você movimenta uma grande quantidade de pessoas, né? Então, federação, associação, é uma coisa que até se torna até um pouco mais prático de ser feito. E eu acho que teria um efeito semelhante, tá? Pelo poder de expressão que tem. Imagina uma associação espalhada pelo Brasil inteiro, associações, acima dessas associações, federações, por exemplo, estaduais, etc., movimentando essas ideias. E isso tem poder. Tá? Isso traz um poder, traz uma autonomia para você poder argumentar com não você estando como político ou partidário, por exemplo, partido, mas com quem está lá, né? Tem um poder muito grande de argumentação. Já seria uma grande vitória para a gente, que tem, no caso, para a gente exigir alguns direitos, algumas coisas que a gente acredita serem válidos.
Sabe o que eu acho que ia ser difícil, cara? O pessoal começar a dar os nomes e endereços para depois ficar pensando assim, aquelas teorias de conspiração. Eu vou dar para o governo meu endereço exatamente onde é que é para eles irem lá atrás de mim, porque tem muito caboclo com teorias de conspiração inúmeras nesse meio, né? Já Acabou o pensou GMD, nisso? Oi? acabou o GMD acaba aí nesse momento. Não é? Eu acho que ia ser muito complicado, talvez isso, sabe, também. Os- a pessoa ter seu endereço, então a lista dos sobrevivencialistas é essa aqui, né? O cara vai Ou ficar uma meio pessoa muito estranho. confiável, né, do meio. Por isso que eu falo em termos de associação, né? Aham. Se tem alguém que possa ser encabeçado, até porque eu vou ser bem sincero para vocês, hoje com a mídia do jeito que está, com a tecnologia do jeito que está, que todo mundo usa, a mídia social, cara, não seria difícil de você conseguir muita informação assim. Ah, sim, claro. Não seria difícil, tá? E eu acho também que quando a gente fala assim, em situação até mesmo do governando, eu acho que também não pode se pirar tanto nesse sentido, ao meu ver, né? Cada cabeça uma sentença. Mas eu acho que também não pode se, sabe, se abraçar tanto nesse sentido. Até porque, às vezes, se a pessoa também se abraçar demais nesse sentido, a pessoa acaba pirando e pô, só se enfia dentro de um buraco, né? Para ficar invisível, o homem cinza, certo? Eu acredito, em termos de uma associação, talvez para os mais, como o Matheus falou, né? Os mais aí, teoria da conspiração, ia ser difícil abordar, mas acho que ainda tem muita gente, até na verdade, pelo que a gente menciona, pelo menos o que já tenho falado, às vezes em grupos, citado a ideia, que até já tem surgido uma ideia de criar uma associação, eu não sei em que pé que está, né? Não sei em que pé Uhum. que está, mas surgiu uma ideia de fazer isso, e Batata uma vez quis fazer, não não, tinha isso? exatamente. Ficou ali na mão do Batata, até o Batata falou que ia ver, né, as possibilidades de fazer isso, que ele conhecia alguém que poderia movimentar isso. Mas, enfim, por enquanto, né, sem nada de informações novas. Mas o pessoal reagiu positivamente à ideia. Muita gente reagiu positivamente à ideia de uma associação. Eu acho também que a ideia da associação seria bem mais válida do que se tornar partido político. Acho que até eu e Fernando, a gente já está já conversando sobre isso, e ele me explicou, como ele já está por dentro desse assunto, já trabalhou com isso, então, pelo que ele me explicou, acho que é mais válido nós nos organizarmos como associação do que partido político. Pelo peso que tem a opinião, uma associação também dentro da política, que pode fazer pressão no governo para determinadas coisas. Pode ser um primeiro passo também, né, Daniel? Isso. Começa-se com uma associação e depois vê os rumos que a coisa toma naturalmente, né? Isso acho que seria o ideal, seguir esse rumo natural, entendeu? Só fazer uma consideração, a nível de partido ideológico, né, vamos colocar que o sobrevivencialismo é uma ideologia, tá? Uhum. Se eu não me engano, não sei se é na Suécia, não lembro, não sei se vocês já lembram desse caso, Partido Pirata, que começou a ter uma ideia de hacker, de conhecimento livre, ilimitado, etc. Nasceu assim, eles conseguiram fundar o partido lá, tiveram enorme ganhos, só que hoje o partido, você vê que ele já também se fragmentou, se quebrou, se deturpou um pouco. Quem acompanha mais ou menos esse meio tecnológico sabe que o partido da qual foi criado e hoje são completamente diferentes. Seguem a linha, mas já saiu fora da linha já. Certa coisa deturpou ali um pouco, né? Eu diria até que amadureceu. As coisas vão tomando os rumos próprios, né, que elas têm que tomar, né? Eu acho uma coisa bacana da associação, tá? Que benefícios, talvez, né? Já que a gente praticamente convergiu, né? Para esse consenso de que um caminho de uma associação, uma confederação, seria mais viável e talvez até mais interessante, né? Nesse sentido, as vantagens que isso poderia trazer
esse meio de sobrevivencialismo são até o meio de chegar a mais pessoas, trazer a mais pessoas esse conceito, né? Trazer a mais pessoas esse conceito e talvez até unir mais os preparadores, né? Unir mais, tem uma grande união já, mas eu acredito que viria a unir mais ainda. As pessoas começariam até se identificar mais, tá? Quanto à associação. Eu diria até uma coisa, como associação você consegue, de uma forma muito mais formal mesmo, você consegue unir pessoas por certo tipo de afinidade, entendeu? Enquanto partido, você tem um trabalho enorme para fundar um único partido sobrevivencialista, que se você, vou dar um exemplo, você vai fundar, onde é que os partidos se quebram? Você vai fundar um partido sobrevivencialista, fundou, tá? Aí você escreveu o estatuto, já até escreveu e registrou o estatuto. Aí você começa com questões práticas, é aí que eles quebram. Por exemplo, o sobrevivencialista tem uma galera que fala que a arma tem que ser vendida no mercadinho de seu Zé. Aí outra pessoa diz assim, não, mercadinho de seu Zé não. Poxa, tem que ter uma prova. Aí o outro fala assim, não, tem que ter um teste psicológico, tem que ser vendido à vontade. Mas já fragmentou em 4 grupos, que em algum momento eles vão se degladiar e o partido vai quebrar. Já a associação, você consegue montar uma galera que tem essa mentalidade da arma livre, vendida no mercadinho de seu Zé, aquela que faz o teste psicológico, e aquela que, de repente, só faz o mero registro, e assim vai. Isso você vai misturando uma série de concatenações de fatores, que isso faz com que o partido, quando ele é fundado, e ao final, ele se destrói. É daí que nasce os pessoal da vida, os PTD, e assim vai, entendeu? Esse seria o maior problema, se montasse um partido. É interessante isso mesmo, né? Porque você tem alas dentro de uma mesma associação, né? Mas o interesse em comum queremos armas, né? Precisamos de armas, na verdade. Eu imagino que seja por aí. Usando esse mesmo exemplo do Ângelo aí, né? Queremos armas, mas de formas diferentes de alcançá-la, né? Vamos supor, e aí teriam alas diferentes sobre esse tipo né, de desejo, né, e de ideologia do partido ou da associação, no caso da associação, né? Eu acho muito bacana na parte da associação é que talvez muitas das decisões tomadas por associações, confederações, são movidas por assembleia, praticamente todas. Então, mesmo que em associação a gente fosse, sei lá, digamos, talvez brigar com o Estado, né, por algum direito, ou alguma lei, por exemplo, eu acredito que seria, por exemplo, vamos movimentar, como é que a gente vai pedir isso? Como é que a gente vai brigar por isso? A ideia principal seria movida por assembleia, pela maioria, pela concordância da maioria. O que em partido político, que vamos dizer, o partido político é igual, né, o colega falou aí que para se fragmentar é muito fácil. Tá? É muito fácil se fragmentar um partido político. Bastou uma divergência de ideias e já era. Uma associação, você tem uma assembleia, e a maioria acabou, a minoria se contenta, né? E em assembleia nós falamos de um grande número de pessoas, né? Testemunhei várias vezes algumas, né, que eu também trabalho no setor público, e testemunhei às vezes o partido se quebrar no pau, né? Eu trabalho na administração municipal, e partidos se quebrarem no pau e simplesmente assim, cara, eu vou sair candidato sozinho e lasque-se vocês, entendeu? Quantas vezes havia acontecer isso por uma simples divergência? A associação não tem candidatura, né? Não tem candidatura. Tem o ideal, é o que a maioria definiu em assembleia e pronto. E aquilo lá que vai se brigar. Então, se o caboclo não está contente, ele sai da associação, né? Ou morde o pé da mesa, como diz, né? Então, esse, até numa parte, em termos de associação, acho até nessa questão de decisão ou de diretriz, eu acho até mais interessante a associação do que partido, justamente pelo fato da questão partidária se fragmentar fácil. E o cara que está dentro do partido, o cara, vou sair, né, como eu falei, o cara chuta o pau da barraca e, sabe, ele ainda, como partido, ele ainda pode até fazer alguma coisa. Tá? Sair, a associação não, o cara está descontente, tchau, o cara sai, simples assim. Pede a desassociação, né? Em termos de benefício, de que forma, quais benefícios vocês acreditam que poderiam ser ideais em termos de associação? Ou uma confederação, um grupo
da sobrevivência, da preparação. E quando a gente fala sobrevivencialismo, dá a impressão que pegaria só sobrevivencialismo, mas eu penso no contexto geral, no contexto unido. Eu penso, o cara é bushcraft, o cara é sobrevivencialista prepper, não interessa. Todos eles têm praticamente o mesmo caimento para a sobrevivência. Não importa se é no mato, se é na cidade, se é no espaço, não importa onde é. Todos têm o mesmo direcionamento. O que vocês acham, quais benefícios vocês acreditam que dava para que um grupo social, né, uma associação de preparadores poderia vir a conquistar dentro desse meio legal, meio político, que a gente poderia exigir e o que poderia se tornar até uma realidade para a gente? Em primeiro lugar, acho que a parte do direito à arma conseguir uma grande facilidade de nós conseguirmos o posse e até mesmo o porte de arma de fogo. Acho que seria uma boa. Que seja por meio de teste, do jeito que for, mas que o jeito que nós tenhamos esse direito. E outras partes também, acho que direitos a atividades outdoor, que hoje em dia a gente não tem um local que a gente possa ir fazer um treino, treinar como fazer fogo, treinar como fazer um abrigo primitivo, que você não pode cortar, devastar a área. Então, se não for local privado, local particular. E isso aí, o que tu acha, Anjo? O que poderia pontuar mais nisso aí? Bem que realmente haveria um maior alargamento de direitos mesmo, né? A começar com um dos mais reivindicados seria realmente o lance das armas, né? Do porte. Acho que isso daí, o porte, registro, ia ficar uma coisa muito mais tranquila, né? Você também pautou a questão do uso do espaço público aí, né? Para as pessoas poderem estar treinando, poderem estar utilizando. E olha, realmente complicado, né? Aqui no lance do bushcraft, no nosso grupo, a gente tenta passar para as pessoas a questão do ensinamento do fogo, só que é tão difícil, porque assim, tudo quanto é lugar é protegido. Aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região central, é uma das poucas áreas que permite fazer fogueira em local demarcado, aqui no Parque Estadual Três Picos, no Vale dos Deuses, para você ter uma ideia, aqui em Friburgo, na região serrana do Rio. São dos poucos lugares do estado do Rio de Janeiro que permite tal ação, né, tal tarefa. E, por exemplo, a lei está aqui no Rio de Janeiro, os parques estaduais são protegidos por lei, que a pessoa é proibido caminhar dentro do parque. Então, se você entrar dentro de uma área de parque estadual, no Rio de Janeiro existe, não sei se é decreto ou lei agora, posso depois mencionar, que você não pode caminhar dentro do parque, independente de qual motivo. Aí vem uma série de concatenação de legislações que falam, olha, mas se você for buscar água, pode. Mas a outra fala assim, mas aí se estiver perto não sei o que, não pode. Então, acho que isso tinha que ser melhor organizado, até para uma das coisas que poderiam ser reivindicadas, né? Do sobrevivencialismo e tudo mais. Até outras coisas bobas, que afetam no dia a dia dos preparadores de sobrevivencialismo, essa questão da desmistificação de certos fatos e atos, né? Por exemplo, produto. Validade do produto 2 anos, 3 anos. Isso não existe. Isso é porque, quando você lida com saúde pública, né, é muito complicado. Porque, você não pode chegar para um camarada dependente de classe social e falar assim, olha, você pode consumir esse alimento enquanto você se sentir seguro. O Estado ele não pode fazer isso. Então, ele tem que criar princípios norteadores que falam, olha, você é 2 anos. Então, se o Estado age assim, tecnicamente falando, para dar segurança, olha, até 2 anos você pode. Eu te garanto, é assim que o Estado funciona. Então, ter uma associação sobrevivencialista possibilitaria uma reivindicação para reinventar esses valores. Falar assim, olha, o arroz aqui, se guardado na determinada, dura 10 anos. Então vamos botar 7. Já não é 2, já ganhou. Está entendendo? E assim vai aumentando a questão dos direitos e a maior divulgação de informações. Um outro exemplo que eu posso dar é a informação vai passando, né? Há muito tempo se usa o chamado o jet stove, né? Até no último acampamento um dos nossos membros fez o jet stove, o Ney. E o que acontece? Isso aí é uma prática muito
muito difundida lá fora, que aqui no Brasil já começou difundida, só que tudo pelos meios sobrevivencialistas, bushcraft, a galera meio bugigangueira. Hoje você já passa assim na cidade, você já vê as pessoas vendendo. Isso é questão da difusão do conhecimento. Acho que o sobrevivencialismo tem muito a oferecer à população se uma associação nos dá o direito a eles poderem falar. E falar, olha, esse arroz pode sim durar tanto tempo. Vamos estudar isso aqui juntos? E mesmo serve para armas, serve para outros equipamentos. E uma parte, sim, só enfatizando o que o Anjo falou, e também ter acesso a cursos. Eu acho que uma associação sobrevivencialista poderia dar acesso a cursos como sobrevivência, instrução, bater até, primeiros socorros, busca e salvamento, até mesmo facilidade de acesso a tirar o COER, que é a licença de radioamador, além de outras coisas que poderiam ser facilitadas com a associação sobrevivencialista. Até mesmo assim, educação de como agir, de como preservar a natureza, de como coisas que pode ou não fazer dentro do mato, coisas desse tipo. Que é desse conceito que vocês falaram, que é dessa questão, por exemplo, dos parques, que foi citado. Uma das coisas legais de uma associação é que até, na verdade, para você criar um embate com esse tipo de lei que impede você de andar no parque, entendeu? Uma associação, ela tem o potencial de criar normas de regulamentação de uma atividade, entendeu? Então, porque lá é proibido entrar no parque, né? Naquele parque é proibido caminhar, é proibido... Não, mas espera aí, nós somos uma associação de pessoas instruídas e nós criamos um regulamento de normas de segurança para você adentrar aquele parque, para manter a preservação e para a pessoa poder praticar a atividade dela. E isso uma associação faz. A associação cria normas, né? Pode criar normas de regulamentação, tá? Principalmente uma associação com volume muito grande dentro de uma área, tá? Ela pode criar um conjunto de normas que pode ser avaliado pelo poder público, né? Se é válido, se é aplicável, e aquilo sendo aplicável se torna uma norma. O que é até interessante, que para muito também bafafá de isso é assim, isso é assado, isso se faz assim, isso se deve, isso não deve. Então, a partir do momento que você cria uma regulamentação, você pode falar, mas daí acaba, né, a prática a criatividade do cara. Não, são normas simplesmente para a pessoa respeitar, justamente para poder obter o benefício. Se você for bater de frente com qualquer grupo político, sem bala na agulha, vamos dizer assim, né, sem cartucho ali, você não vai conseguir nada. Com uma associação, vamos criar normas assim e vamos apresentar essas normas para que a gente possa obter o direito. A gente respeita esse conjunto de normas de segurança, de preservação e, em troca, né, a gente ganha essa liberação para poder adentrar parques, para poder praticar atividade com segurança, a partir do momento que todo mundo respeita aquelas normas. Eu acho muito bacana isso no sentido da associação. E uma associação que trabalha nesse contexto ganha muito valor, sabe, político dentro do meio. Porque daí não é só a gente chegar lá e bater, não, olha, nós queremos isso, não. Nós viemos trazer aqui, uma ideia e outra. Dentro desse conceito, vocês entendem que a partir do momento que a gente tem uma associação com um volume muito grande de pessoas, muita gente da política se interessa em atender as nossas, vamos dizer assim, as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos ansejos, até porque uma pessoa quer atender a vontade de um público muito grande. Vocês sabem, ninguém é eleito de graça, né? Ninguém ganha eleição de graça. Então é claro que você teria movimentos muito interessados em, não, vamos fazer acontecer, vamos ajudá-los a conquistar. Então, vocês sabem que, quanto a associação, acabaria existindo essa troca. Só que isso são ossos do ofício, né? Afinal de contas, o cara fala, não, eu vou atender, ajudar vocês a conquistar ali os ideais de vocês, as vontades de vocês, mas é claro que o cara quer uma contrapartida. Aliás, diga-se de passagem, se o cara for
fizer um trabalho honesto, fizer uma coisa legal, não tem até não porquê dar essa contrapartida para ele, né? Mas vocês entendem esse lado, né? Que existiria essa situação. Aliás, a base do trabalho de uma associação é essa. Você está trabalhando sempre ali embaixo do poder público e ganhando o respaldo do poder público justamente pelo volume da tua associação. Quanto mais pessoas você tem agregadas nesse trabalho, mais, digamos assim, respeito você tem pelo poder público, pelo volume de pessoas. Então, e volume nós temos. Isso seria um determinado poder na mão para conseguir argumentar com qualquer político. Ó, nós queremos isso, tem como fazer ou não tem, né? Vocês entendem essa contrapartida que a gente teria que ter, né? E quanto mais gente, mais poder de voto, né? Quanto mais membros, mais poder de voto a gente tem. Exatamente. As pessoas esquecem, mas assim, o poder público e o poder político que caminham juntos, olha, o voto é uma coisa assim que realmente é muito preciosa. As pessoas realmente jogam o voto no lixo. Não importa qual é o que você quer votar, mas assim, realmente político tem medo do que vão falar. Tem muito medo do que vão falar, e aonde pode angariar voto, aonde pode conseguir mais votos, aonde pode perder o voto. Isso é bom ou ruim, é uma faca de dois gumes. Mas hoje, olhando pela questão da associação, né, e as reivindicações que ela pode correr atrás, no caso, quanto mais pessoas, mais voto, quanto mais voto, mais probabilidade de alguém que vai apoiar a associação de ganhar. Isso aí é fato. Exatamente. Se você, vamos supor, que fosse um candidato, você vê uma associação lá com... E, gente, eu estou chutando por baixo, mas preparadores sobrevivencialistas tem aos montes. E, para falar bem a verdade, a partir do momento que você cria uma associação, aquilo ganha um cunho tão sério que pessoas que talvez olhassem e falassem, isso é uma camada de doidão. A pessoa já começa a olhar, opa, peraí, mas os caras são um grupo, né, organizado, um conjunto de pessoas ali organizadas. Então a pessoa começa a olhar com mais carinho, que é aí onde você acaba até agregando mais gente ao sobrevivencialismo. Entendeu? Você acaba agregando até mais gente à preparação, ao sobrevivencialismo, as pessoas começam a olhar isso com mais seriedade. Porque hoje tem muita gente que acha que a gente é loucão, né? Acha que a gente armazena coisa porque é doido, que acha que vai vir apocalipse, acha que quem faz bushcraft é bicho do mato, entendeu? Tem muita gente que pensa dessa forma. E a partir do momento que você tem uma associação, você consegue agregar mais pessoas. Aí vem a história, agregou mais pessoas, qualquer um, que depois vai olhar, nossa, mas é um grupo muito grande de pessoas interessadas num determinado ideal, o cara vai querer te representar, o cara, não, eu vou brigar por vocês. Porque, querendo ou não, acredito que a quantidade de preparadores elege algum político aí. Tá? A quantidade de preparadores, sobrevivencialistas, elege algum candidato. Tá? E eu estou falando só em termos, só esse grupo de sobrevivência, né, todo. Então, se isso fosse organizado, mas qualquer um ia querer representar, né? Qualquer um ia querer brigar. Aí o que é importante? Se o cara brigar e conseguir, tá valendo. Se o cara conseguir aquilo, o cara não vai querer nunca deixar de brigar pelo ideal da sobrevivência. Porque ele tem um grupo para dar amparo para ele, como, né, mencionado aí, o cara tem medo de perder voto, medo de fazer uma coisa e perder voto. Agora, quando o cara tem um grupo que ele sabe, não, eu vou lutar por esse grupo, que esses caras aqui me elegem, só eles. Aí o cara vai sem dó nem piedade, o cara quer garantir o dele lá. E a gente quer garantir que benefícios venham, né, para quem é sobrevivencialista e preparador. Então, como eu falei, eu acho que tem uma troca justa. E nós temos, ao meu ver, nós temos potencial para isso. Eu já canto até a pedra já de qual seria o primeiro cargo político que poderia ser eleito por um sobrevivencialismo. Na prática, hoje, levando-se em consideração a regionalidade, a questão de partido, a questão dos inúmeros cargos eletivos, né, que são presidente, deputado, vereador, seria deputado federal. Ponto final. Porque deputado federal pode ser votado por todo o Brasil, ele vai atingir justamente onde o sobrevivencialismo quer, que é a alteração de leis, entendeu? E tem uma amplitude inicial muito maior do que um prefeito, por exemplo. Porque um prefeito, se você pegar o quociente de quantidade de sobrevivencialismo numa cidade, frente a outra quantidade de pessoas, e esse político, eu estou dizendo um político com viés mais voltado para o sobrevivencialismo. Então,
Não estou falando, tipo assim, um exemplo, um prefeito de uma cidade quer ganhar um pouco mais de voto, aí vai num grupo sobrevivencialista da cidade e tenta, olha, se vocês fizerem isso, eu vou fazer um parque municipal para vocês treinarem. Não estou falando isso, não. Eu estou falando uma amplitude muito maior, mais unida, né? Seria deputado federal. O deputado federal poderia pegar voto de todo o Brasil, a aplicação poderia ser Câmara dos Deputados, né, que é uma aplicação boa, que poderia gerar inúmeros projetos, entendeu? Afetando a todo mundo. E seria uma frente muito grande, né? Porque seria o Brasil inteiro. Acho que seria um dos primeiros porta-voz, né? No meio da política, poderia ser um deputado federal. Na minha opinião. É o foco principal abraçar, porque, na verdade, hoje, se você pegar uma prefeitura, é difícil o embate, porque você tem uma grande quantidade de preparadores, sobrevivencialistas, né, todos do gênero aí da sobrevivência, porém espalhados pelo país, né? São muitos, mas espalhados. E, na verdade, o melhor de tudo é isso, é pegar o foco, o ponto principal, porque hoje tudo passa pela Câmara, né? A maioria tudo passa pela Câmara. Se o presidente tem uma ideia, ela chega na Câmara, os caras podem embolar a ideia do presidente, só faz por meio de decreto, né? E ainda é capaz dos caras, né, embaçar o lado do presidente, porque ele fez por decreto e foi contra uma votação de Câmara, por exemplo. Então, a Câmara, hoje, querendo ou não, a Câmara e o Senado, a princípio, se eu fosse dizer bem a real mesmo, parece que a presidência não é mais poderosa, tá? O poder executivo lá não é mais poderoso do que o legislativo. Né? Pelo menos ao meu ver, que eu vejo, não é mais poderoso. O legislativo é o poder mais forte que tem no país, em termos políticos. Então, se a gente consegue ter, por exemplo, um deputado representando, e nós temos quórum para eleger um deputado tranquilamente. Temos pessoas para isso. Eu acho que seria muito mais fácil de brigar. Tá? E, como eu falei, o foco aqui, Câmara dos Deputados, esse seria o ponto central, seria o foco principal. Você conseguir trabalhar e ter alguém lá que olha assim, não, vou buscar as ideias de vocês. É na Câmara dos Deputados. É isso aí. Bem, o assunto foi muito bom. Acho que já está na hora de a gente já bater os 50 minutos já. Fernanda, poderia encerrar aí para a gente? Fazer o encerramento aqui para nós? Isso. Bem, eu acho que ficou bem claro aqui as nossas ideias quanto em relação à questão política, né, envolvendo sobrevivência, preparação e toda essa área, todo esse pessoal da sobrevivência, até num conceito aqui, chegamos até um conceito de que seria mais interessante mesmo uma associação, né, do que o sobrevivencialismo virasse um partido político. E eu acredito que é muito válido e que futuramente nós podemos amadurecer essa ideia e vir a tornar isso realidade. Não é uma coisa difícil. E unir os preparadores, eu acho uma coisa muito importante. Eu acredito ser muito importante unir preparadores, sobrevivencialistas, bushcrafters, não cada qual aí com uma bandeira, porque eu faço, não, mas todos juntos, porque são todos pró a sobrevivência, né, a autossuficiência, certo? Eu achei muito válido, eu agradeço a audiência do pessoal, vou deixar aqui os créditos aqui finais aí para o Daniel, para o Ângelo também, eu fico por aqui, eu agradeço a todos, muito obrigado e até um próximo podcast de Preparação Crítica. Ângelo, daí suas últimas palavras aí sobre o assunto e se despede do pessoal. Eu quero agradecer a participação e por me chamar aí. Espero que tenha contribuído um pouco com essa live aí. Para mim foi muito bom estar com vocês aí trocando uma ideia. Eu não sou sobrevivencialista, né? Estou mais na questão da prática de atividade mateira, mas é muito bom contribuir. E sobre o que o nosso amigo Fernando falou, eu também considero isso. Acho que não existe essa separação no que tange a luta por direitos, entendeu? Somos todos grupos unidos. Eu luto muito por isso, entendeu? E acho que a gente chegou no denominador comum mesmo, acho que a associação seria bem melhor. E fica aí uma pergunta para a galera, né? O que vocês acham? Associação ou partido político? Deixar a galera também em casa aí pensando e dar opinião aí nos comentários aí também, né? É isso aí, pessoal. Eu também sou da mesma opinião. Acho que uma associação cairia bem melhor do que um partido político.
E eu acho que já até passou da hora disso aí acontecer, tanto o meio sobrevivencialista preparador, tanto a parte mateira, bushcraft também. E vamos ver se daqui para frente alguém se anima aí de botar esse projeto para frente. No mais, vamos se despedir por aqui. Agradecer aí ao Fernando, Matheus, que não conseguiu terminar esse podcast, o Ângelo do canal Café com Mato e também do grupo Guerreiros Bushcraft. E é isso aí. Até mais, pessoal. Esse foi mais um podcast do canal Preparação Crítica. Se você gostou, não deixe de acompanhar os nossos outros trabalhos no YouTube. Basta fazer uma busca simples pelo canal Missão Carcará, pelo canal Sobrevivencialismo Alfa e pelo canal Sobrevivente Urbano. Você vai encontrar muitos conteúdos feitos de forma prática e objetiva para trazer mais conhecimento e informação para você.